Operação Tritão da Polícia Federal. 5 pessoas são presas por fraudes em licitação na Codesp. Na pauta do STF, adicional de risco para trabalhadores dos portos brasileiros. O objetivo do adicional de risco portuário é remunerar os perigos de quem trabalha no setor. Nomes de pais transgêneros devem constar nas certidões dos filhos biológicos. As pessoas chegavam lá e faziam super rápido a certidão e na hora que eu fui fazer, não conseguiram fazer. Na Bahia, a empresa é condenada a indenizar trabalhador por assédio e cobrança abusiva de metas. Fui para uma reunião e ele gritar: traga a carteira de trabalho no bolso, senão quem não bateu meta será demitido. Olá, boa tarde. Uma operação da Polícia Federal contra fraudes em licitações da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, prendeu 5 pessoas na manhã de hoje, uma delas aqui em Brasília. O grupo atuava em processos de licitação das áreas de tecnologia da informação, dragagem e consultoria. E quem traz mais informações e tem os detalhes dessa operação, que é chamada de Tritão, é o repórter Gabriel Ciafrei. Oi, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A operação da Polícia Federal aconteceu em parceria com a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União e também o Ministério Público. Os 7 mandados judiciais de prisão temporária e os 21 de busca e apreensão foram cumpridos por 100 policiais aqui no Distrito Federal, Ceará e também em São Paulo. Foram apreendidos 15 relógios importados, canetas sofisticadas, dólares e reais nas casas dos investigados. A polícia não divulgou o valor dessa apreensão. As suspeitas surgiram com vídeos divulgados por um assessor do presidente da Codesp, assumindo então a prática de vários delitos. O inquérito foi aberto em novembro do ano passado. Dentre as irregularidades, contratações direcionadas, compras desnecessárias e outras ações que mascaravam atos ilícitos. Os contratos investigados somam 37 milhões de reais. Esses investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, fraude a licitações, peculato e corrupção ativa e passiva. As penas variam de 1 a 12 anos de prisão. Rafaela, com você. Obrigado pelas informações, Gabriel. E trabalhadores dos portos brasileiros contratados com o intermédio dos sindicatos querem ganhar adicional de risco de 40%. O pedido deve ser analisado hoje pelo plenário do Supremo. Por lei, apenas trabalhadores das empresas portuárias podem receber adicional de risco. Mas empregados contratados temporariamente pedem ao Supremo que também sejam beneficiados. A remuneração deles é definida em convenção sindical e não prevê o auxílio. A ação tramita no STF desde 2009. Antes disso, passou por todas as instâncias trabalhistas. O objetivo do adicional de risco portuário é remunerar os perigos de quem trabalha no setor. Atualmente, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho aborda o tema. O TST só aplica o adicional aos trabalhadores de portos organizados que operam para a União. A grande discussão que é feita, que se traz nesse recurso, é de que a natureza da lei estenderia o adicional de risco porque o trabalhador trabalha no porto. E não é bem isso que a lei diz. A lei diz que tem direito ao adicional de risco o trabalhador que trabalha na administração dos portos ou nos portos organizados. É interpretar se o direito ao adicional de risco vem da atividade do empregado, porque trabalha simplesmente no porto, ou se ele precisa realmente ser contratado da administração dos portos. No Supremo Tribunal Federal, o relator é o ministro Edson Fachin. E além do pagamento do adicional de risco para esses trabalhadores, os ministros do Supremo também devem julgar na tarde de hoje se são permitidas ou não ações de busca e apreensão em universidades públicas e privadas durante o horário de aula. Vamos conferir agora mais detalhes da pauta de julgamentos do STF dessa quarta-feira. Referendo em medida cautelar no tema Direitos Fundamentais, é o primeiro julgamento da sessão plenária desta quarta-feira. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra ações de busca e apreensão, ingresso e interrupção de aulas, palestras em universidades públicas ou privadas. Matéria penal é o segundo tema do dia, começando com o pedido de tutela provisória antecedente apresentado pela defesa do senador Assir Gurgax, condenado em ação penal por desvio de finalidade na aplicação de financiamento obtido em instituição financeira oficial.
Também tenta reverter pena de condenação por fraude e dispensa de licitação o deputado federal João Rodrigues, de Santa Catarina, em uma medida cautelar em revisão criminal a ser julgada pelo plenário. Separação de poderes e federação tem uma única ADI, em que se discute a competência de Assembleia Legislativa para aprovar titulares de cargos da administração pública do estado de Roraima. Matéria processual é tema com 2 processos na pauta, uma ação civil originária e uma petição. Ambos são casos de conflitos de competência sobre quem deve apurar supostos desvios e irregularidades na aplicação de recursos do Fundef. Ainda na extensa pauta da sessão única desta quarta-feira, tributos e regime tributário com 2 recursos extraordinários. Direito do trabalho com um único RE. Servidor público, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Matéria processual com embargos em recurso extraordinário e, finalizando, matéria orçamentária, financeira e repartição de receita, com agravo regimental em impugnação em ação civil originária. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Na segunda turma do STF, os ministros decidiram manter na Justiça Federal do Paraná trechos da delação premiada da Odebrecht que citam o ex-ministro Guido Mantega. Também durante a sessão, os ministros negaram o pedido do deputado federal Sandy Júnior, acusado de envolvimento com Carlinhos Cachoeira em jogos de azar. O deputado pediu que o inquérito dele não fosse enviado para a Justiça de Goiás. E outra discussão foi sobre o compartilhamento de colaborações premiadas. Acompanhe. Em março de 2014, o Brasil conheceu a operação da Polícia Federal chamada Lava Jato. A investigação já cumpriu mais de 1.000 mandatos de busca e apreensão. E neste tempo, um benefício da Justiça passou a ser adotado, a colaboração premiada. Só a Lava Jato já homologou quase 300 acordos. Essas delações acabam gerando o interesse de abrir outras investigações. Um caso como esse chegou ao STF. O Ministério Público de Santa Catarina pediu para ter acesso de parte da delação premiada do ex-executivo da JF, Ricardo Saldi. O MP catarinense quer investigar se o ex-governador do estado, Raimundo Colombo, cometeu improbidade administrativa. O ministro Edson Fachin decidiu pelo compartilhamento do trecho da delação que cita o político. A Procuradoria-Geral da República entrou com recurso contra essa decisão. A PGR alegou que o MP de Santa Catarina deveria ter enviado o pedido à Procuradoria da República no Distrito Federal, que é a responsável pelo acordo de leniência celebrado com o grupo JF. Para o ministro Gilmar Mendes, as provas compartilhadas podem ser usadas contra o próprio delator. Possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. Os demais ministros concordaram com essa ponderação, mantiveram o compartilhamento com o Ministério Público de Santa Catarina e ainda decidiram que os MPs estaduais devem respeitar os benefícios de delatores concedidos pelo Ministério Público Federal. Quanto, eventualmente, a alguma autoridade administrativa que tenha sido mencionada e cuja eventual responsabilidade virá a ser apurada por um outro órgão, no caso aqui o Ministério Público Estadual, tem-se presente que todos esses elementos ali contidos não são mais do que meios de obtenção de prova. Portanto, estão circunscritos pela própria lei a esse conjunto de limites. Eu não sei se não valeria a pena nós, talvez, pensarmos num certo refinamento no que tange a esse tipo de colaboração. Mas me parece que é importante comprometer também, com relação a todos os tópicos desse acordo, esse Ministério Público, esse não local, porque senão ele se sentirá livre para utilizar esse material como bem entenda. E é claro que há necessidade de se impor um limite a essa possibilidade, a essa atividade de colaboração entre os órgãos estatais. E no próximo bloco, nomes de pais transgêneros nas certidões de filhos biológicos. O novo provimento assinado pela Corregedora-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul torna possível constar na filiação das certidões de nascimento das crianças 2 pais ou 2 mães.
Representantes do setor aéreo estiveram no Tribunal Superior do Trabalho para discutir uma maneira de integrar pessoas com deficiência e aprendizes às tripulações. A audiência de justificação prévia foi presidida pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Magalhães Arruda. A discussão girou em torno da cláusula aprovada na última convenção coletiva da categoria, que excluiu a possibilidade de contratação de pessoas com deficiência e de aprendizes para o exercício da função de aeronauta. De forma geral, os empresários são obrigados a obedecer à cota mínima prevista no Decreto 5.598, artigo 9º, e também na Lei 8.213, artigo 93, que estabelece a contratação de 2 a 5% de pessoas com deficiência e de 5 a 15% de aprendizes para compor o quadro de empregados. O percentual de contratações é definido com base no número total e proporcional de cada empresa. Para o representante do Ministério Público do Trabalho, o não cumprimento da cota compromete a inclusão de aprendizes e pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Por isso, o MPT ajuizou a ação que trouxe a discussão do assunto para o TST. Para tentar um acordo, a ministra Kátia Magalhães Arruda sugeriu que as empresas estudem a possibilidade de cumprir a cota mínima de contratação em outras áreas, sem ser na função de aeronautas. Agora, representantes das empresas e dos empregados têm até 21 de novembro para decidir se aceitam a proposta. A intenção é evitar que o caso vá a julgamento na sessão de dissídios coletivos. Nomes de pais transgênero já podem constar nas certidões de nascimento dos filhos biológicos. Além de orientar os profissionais que fazem os registros de nascimento, a medida garantida por meio de um provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul busca atender os direitos fundamentais de personalidade e as novas configurações familiares. Ágata nasceu com o sexo masculino e assim se autodenominava quando conheceu Chayenne, há 2 anos. Depois de 4 meses de namoro, no entanto, ela decidiu que queria viver de acordo com o gênero que se identificava. E assim, assumiu ser uma mulher trans. É um processo de se conhecer, de buscar se conhecer, que eu consegui me expressar muito através do teatro, através da palhaçaria, da minha palhaça, que aos poucos eu fui me conhecendo melhor e tendo a coragem de me mostrar como eu queria. Ela fez a documentação social e passou a se chamar Ágata. O casal decidiu ter um bebê e assim nasceu o Bento. É uma coisa muito boa tu pegar e ver o teu filho e daqui a pouco poder pegar ele no colo. Mas, ao tentar registrar Bento, enfrentaram dificuldades. Queriam que na parte da filiação da certidão de nascimento dele constasse 2 mães, mas não conseguiram. Como eu sabia que talvez pudesse dar algum problema, as questões de transição, de gênero, eu busquei fazer tudo antes, assim, poder trocar o meu nome, retificar o meu prenome e sexo na certidão. Mas foi o que me deu mais problema. Primeiro, a moça me falou que teria que ter um pai, né? A menos que fosse feito com inseminação in vitro, parece, e aí teria que comprovar, mas que não foi a realidade. Então, as pessoas chegavam lá e faziam super rápido a certidão, e na hora que eu fui fazer, não conseguiram fazer. E a coisa foi demorando, a coisa foi começando a demorar e trazer prejuízos para a gente. A nova determinação da Corregedoria Geral da Justiça Gaúcha foi comemorada por Ágata e sua parceira. O novo provimento assinado pela Corregedora Geral da Justiça do Rio Grande do Sul torna possível constar na filiação das certidões de nascimento das crianças 2 pais ou 2 mães, bastando apenas que os progenitores apresentem a documentação com nome social. O documento orienta os registradores civis, dando as diretrizes de como proceder na troca de nome e de gênero nos assentos de nascimento, prevendo a segurança da parentalidade. O servidor que exerce ali a atividade no registro civil, ele tem a obrigação de verificar a aparência de correção do assento. Ele precisa se certificar da existência da maternidade biológica para poder fazer o assento, porque se a maternidade biológica não é viável, é manifesto
que estamos, ou indicia-se que estamos frente a uma adoção brasileira. Eu não devia ter passado por isso, a Cheyenne não devia ter passado por isso, então a gente queria que as coisas tivessem sido diferentes. E nós continuamos nesse assunto, agora ao vivo aqui no estúdio, com a advogada especialista em violência de gênero, Aline Marques. Oi, Aline, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante, né, emblemático na história da luta dos movimentos sociais. Agora, nós vimos o caso, elas conseguiram, ainda bem, pela decisão do Rio Grande do Sul, a Ágata e a Cheyenne, mães do Bento. É um caso muito emblemático que pode servir como base para outros casos no país, é só do Sul, mas gera uma jurisprudência. Gera uma precedência, um precedente, né? Um caso precedente, exatamente. É um caso muito emblemático de duas mães biológicas, sendo uma transgênero, né? Em que tentaram registrar o filho no cartório e tiveram uma negativa, a princípio, né? Posteriormente veio esse provimento que regulamentou e aí sim que elas vão conseguiram, né, ter registro de duas mães. É um caso emblemático porque não se trata apenas de... nós temos aí já vários precedentes de registros com duas mães, né, homoafetivas, né, já é muito comum os casos, inclusive aqui em Brasília nós já tivemos um caso que foi muito repercutido há pouco tempo, de duas mães que tiveram a possibilidade de registrar o filho, né. Só que esse realmente é um caso emblemático por se tratarem de mães biológicas, né, e a negativa foi uma surpresa. Como é possível, né, duas mães biológicas e uma não poder ser registrada como mãe e queriam que ela registrasse como companheira. Então, realmente foi um caso muito emblemático. Esse provimento, a princípio, ele é do Rio Grande do Sul, mas com certeza o próximo passo será uma regulamentação a nível nacional. Agora, como é que funciona nos outros estados? Há essa resistência dos cartórios? Existe, né? Existe, sempre há essa resistência, né? Nós temos Rio Grande do Sul, ele é um estado atípico, assim como o Rio de Janeiro, né? São estados que estão sempre à frente nessas questões. Por exemplo, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a registrar em cartório aqueles casos de famílias poliafetivas, assim como o Rio Grande do Sul foi esse primeiro caso. Então, alguns cartórios, eles realmente nós não vemos problema em questões que são muito avançadas, né? Porque eu falo assim sempre que a nossa lei anda a reboque do desenvolvimento da sociedade, né? Ela não acompanha as famílias que se desenvolvem, né? Os núcleos familiares, sejam das famílias homoafetivas, sejam das transgêneros, sejam das poliafetivas. Então, a nossa legislação, ela sempre anda a reboque. Então, sempre tem que vir um julgamento, né? Agora veio o caso do STF que julgou. Então, sempre... quando nós não temos um parlamento que legisla para essas pessoas, essas minorias, né, a gente depende dos julgamentos e das decisões do CNJ, dos provimentos, da Procuradoria. A senhora citou há pouco a decisão do Supremo Tribunal Federal, que recentemente admitiu, em relação ao nome social, hoje a pessoa vai até o cartório por meio de uma autodeclaração, o transgênero, né, qualquer pessoa que queira mudar o nome, antigamente tinha que passar por todo um processo de laudo psiquiátrico, inclusive, isso, cirurgias, né? Até hoje nós temos, são centenas e milhares de processos em vários estados do Brasil, das pessoas que ficam pendentes, né? A pessoa tem que passar por um tratamento de 2 anos para que ela pudesse ter a autorização de alterar o seu nome, né? A gente teve uma atuação muito forte, inclusive, da ABRAF, que é a Associação Brasileira das Famílias Homoafetivas, nessa questão, para que o STF pudesse ter esse posicionamento. Mas, realmente, nós não temos essas legislações, né, que tratam dessas regulamentações. Então, a gente depende desses julgados. Era uma dificuldade muito grande para o transgênero ou a transgênero mudar o seu nome. Dependia de um tratamento que ficava em observação por um período de até 2 anos. Aí isso foi reduzindo para 1 ano, 6 meses, até que hoje é possível somente a autodeclaração. E tem um exemplo que eu gosto sempre de falar, eu sei que é um país que não é muito exemplo em questões de direitos humanos, mas, por exemplo, o Irã é um país em que qualquer pessoa que se declare, a sua autodeclaração basta, né, que se declare transexual, o governo ele dá toda a assistência de cirurgia, de tudo que for necessário para que a pessoa se sinta conforme se determine. E o Brasil não, né? O Brasil, tão desenvolvido aí em questões de direitos humanos, nós ainda deixamos a desejar. Ok, Aline Marques, mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelas informações aqui conosco. Imagina, eu que agradeço e muito obrigada.
E você vai ver a seguir: assédio e cobrança de metas abusivas gera indenização ao trabalhador na Bahia. Serve de exemplo, eu acredito que para ele e para todos os outros que agem assim, eu acho que não existe faculdade nenhuma que treine um gerente para fazer isso que ele faz. Uma distribuidora de gás na Bahia foi condenada a indenizar um consultor comercial que sofria cobrança de metas abusivas e era ofendido pelo chefe dele. Jorge trabalhou como consultor comercial por quase 11 anos em uma empresa de distribuição de gás. Durante 4 deles, ele e os colegas foram expostos a situações de bullying cometidas pelo gerente. Fui para uma reunião e ele gritar: traga a carteira de trabalho no bolso, senão quem não bateu meta será demitido. Isso passou a ser rotineiro, a gente tem que ouvir isso. Você não bateu uma meta, te chamar de incompetente. Tinha uma expressão que ele usava muito, que era dizer que a gente era igual laranja. Espremeu, virou bagaço, joga fora. Após sair da empresa, o trabalhador decidiu procurar a justiça. E entre os pedidos feitos estava a reparação em virtude do assédio moral sofrido. Nos autos, a empresa negou a existência deste clima organizacional. Mas a primeira turma do TRT da Bahia manteve o entendimento da 10ª Vara do Trabalho de Salvador, que condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$30 mil. As testemunhas que a gente apresentou, que já eram funcionários da empresa, já tinham sido funcionários, até um coordenador também, hierarquicamente inferior ao gerente, mas superior em grau hierárquico ao consultor, ele categoricamente afirmou a existência dessa forma, inclusive sofria com isso também. O assédio moral é toda conduta abusiva, intencional, reiterada, prolongada no tempo e que visa a exclusão do empregado ou de um grupo de empregados, né? Atingindo tanto a sua dignidade quanto outros valores fundamentais como a moral, a honra, a imagem. A cobrança de metas passa a ser assediante quando ela é abusiva, ela extrapola os limites de razoabilidade em relação a determinado empregado. O juiz exemplifica condutas consideradas assediantes. Cortar a comunicação com o empregado, ignorar a fala do empregado, toda vez que ele estiver falando, cortar. Outra possibilidade seria a desqualificação do empregado, atingindo a sua capacidade, sua competência profissional, a redução da autoestima do empregado, espalhando boatos, comentários maledicentes. Jorge seguiu a vida profissional, mas acredita que a situação traz uma lição. Serve de exemplo, eu acredito que para ele e para todos os outros que agem assim, eu acho que não existe faculdade nenhuma que treine um gerente para fazer isso que ele faz, ou que alguém faz, não acredito que seja só ele, mas traz sim, isso é um grande exemplo. Superior Tribunal de Justiça determina pagamento de multa acima do teto previsto por lei em recurso interposto com a intenção de atrasar conclusão de processo. A decisão dos ministros da primeira turma foi durante a análise dos embargos de declaração da Companhia Energética de Minas Gerais contra a decisão do STJ, que negou o agravo interno por recurso especial fora do prazo. Nos embargos de declaração, a CEMIG alegou que o recurso foi interposto dentro do prazo, sem especificar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que foi negado por unanimidade pela turma. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou a falta de teor dos argumentos necessários aos embargos de declaração. Por isso, foram considerados protelatórios, ou seja, interpostos com a intenção de atrasar a conclusão do processo. Com relação à imposição de multa, a turma concluiu que o teto de 2% previsto no CPC seria insignificante diante do valor da causa, fixado em R$1.000. Por maioria, os ministros entenderam ser possível valor acima do teto e estabeleceram multa de R$2.000. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma loja de produtos esportivos em Santa Catarina a indenizar um candidato que, depois de ser aprovado em processo seletivo, não foi contratado. Veja só. Os candidatos a uma vaga de trabalho costumam passar por algumas etapas até serem contratados, como a entrevista de emprego e até a realização de alguns exames específicos para verificar a aptidão do candidato.
Em Santa Catarina, um profissional alegou ter passado por tudo isso. Entregou currículo na loja Centauro e foi orientado a fazer o exame admissional, entregar documentos e ainda abrir uma conta salário. Afirmou também que recusou outra oferta de trabalho por já estar prestes a ser contratado pela Centauro. Mas antes de assinar o contrato, a loja voltou atrás e informou que ele só seria admitido caso retomasse os estudos. O profissional entrou na justiça pedindo indenização. Em defesa, a loja Centauro negou ter dado qualquer certeza de contratação. Sustentou ainda que o vendedor não teve custos para abrir a conta bancária. Para o Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina, a proposta contratual não teve caráter conclusivo e o eventual prejuízo se deu pela frustração de uma expectativa de direito e não por ato ilícito da empresa. O profissional então recorreu à 5ª turma do TST. O relator do caso, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, lembrou que em processos semelhantes, o tribunal tem entendido que tanto a empresa quanto o empregado se sujeitam aos princípios da lealdade e da boa-fé no caso de promessa de contratação e que a frustração dessa expectativa, sem justificativa, gera indenização por dano moral. O ministro Breno Medeiros teve o mesmo entendimento. Além de ter feito o processo seletivo, feito o exame admissional, ainda determinou a abertura da conta. Aí a pessoa diz assim, você não vai ser contratado, parece que gera realmente uma expectativa. Eu estou votando com o relator nesse caso. A decisão foi unânime e a Centauro já entrou com embargos na seção 1 de dissídios individuais. E amanhã, dia 1º de novembro, o Jornal da Justiça, primeira edição, volta a ser exibido à 13h. Durante o período eleitoral, nosso encontro passou a ser meia hora mais cedo. Mas agora, com o fim das eleições, a gente volta a se ver de segunda a sexta-feira, às 13 horas, combinado? O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma excelente tarde para você e até amanhã.